Eu acho curioso falar com você agora, porque ontem teve a prova do Enem, cuja redação foi sobre essa questão dos surdos, né? Aham. E eu fico pensando, como foi a gênese desse projeto? Parte muito dessa questão de nós, né, que temos todos os nossos sentidos plenamente, de certa maneira, ignorar um pouco, assim, com certo descaso, né, esses que precisam de certa inclusão? Então, na verdade, bom, desde o começo a ideia não era fazer um filme sobre um tópico, não era tipo assim, não era necessariamente fazer um filme sobre, vamos falar sobre cegueira, vamos falar sobre deficiência. Era um filme focado em personagens. Mas realmente não dá pra ignorar a questão da inclusão. E se assistir o filme e conhecer, por exemplo, a história da Thalia, que é uma adolescente, você vê que tá lá na história dela, o quanto ainda é difícil você fazer parte, né? E como é difícil, principalmente na sala de aula, como é que você faz pra incluir, né? Então foi algo que não necessariamente foi essa é a nossa ideia, mas não teve muito como não fazer parte, porque afetava a história que a gente estava contando, afetava os personagens que a gente estava seguindo, né? E me chamou em relação também à produção desse filme, eu ia fazer depois essa pergunta, mas já falando da produção, tem o nome da Camila Belli, né? Que acho que é o primeiro momento dela como produtora. Como foi o envolvimento dela também na produção? Basicamente foi o envolvimento de todo mundo que fez parte do filme, foi aquela coisa de, alguém, um amigo, conhece. Então a Camila, bom, a história é um pouquinho longa. Eu na época que a gente estava finalizando, gravando o filme, eu estava morando em Los Angeles. Eu fui fazer faculdade, fui fazer mestrado lá. E aí uma das nossas fotógrafas, a Guanxi, é chinesa, então nossos dois fotógrafos, um era da Nicarágua e outro era da China. A Guanxi, ela estava trabalhando num filme com a Camila, foi um filme que ela gravou ano passado, que é com produção do James Franco, e a Guanxi era diretora de fotografia. Sim. E ela ficou super amiga da Camila. A Guanxi já estava trabalhando, já tinha gravado, a gente estava editando o filme. Ela falou: Camila, você precisa assistir o filme, você vai se apaixonar. E aí a Camila assistiu, na verdade, o curta, que o filme começou como um curta. E ela gostou muito, ela falou que quero ajudar da maneira que eu puder. E aí ela acabou se envolvendo dessa forma, ajudou a gente bastante agora depois que o filme estava finalizado, com contatos e até a distribuidora que a gente fechou aqui agora, ela foi através da Camila, assim, então foi esse processo, foi tipo, ela acabou ficando amiga da Guanxi, ficou sabendo do filme e acabou se envolvendo. E os desafios para você como diretor de Olhando para as Estrelas? Porque existe toda uma questão, né, de captação, né, dessas cenas de dança, mas também existe essas externas que dizem muito em relação à deficiência dos espaços, né, para esses personagens, e tem também a questão da sensorial, né? Como foi esses aspectos para você? Bom, na verdade as cenas externas, elas sempre foram necessárias, então na verdade o objetivo do filme inteiro era estar lá gravando, mas não tentar afetar o mínimo possível. Claro que quando você coloca uma câmera, né, em algum lugar, você vai afetar o ambiente, mas pelo menos a gente estava usando uma assim, quando estava filmando externa, a gente estava usando a Canon 5D, que tipo assim, ninguém sabe se você está fotografando, se você está filmando, então a gente estava acompanhando. Era uma mistura também, porque muitas vezes, tipo assim, a gente estava acompanhando a Geisa na rua e alguém não vinha ajudar a atravessar, eu ia lá e ajudava, tipo assim, não ficava esperando muito tempo, ou de ter o cuidado. E a equipe era bem pequena, então tinha por exemplo, situações... a curiosidade é mais a questão técnica ou a questão na história, no contexto da história em si? Em ambos os aspectos. Ambos os aspectos. Tecnicamente, quando a gente estava gravando externa, por exemplo, era só eu estava gravando som, então eu fiz a maior parte do som direto foi eu que fiz. E um fotógrafo, então a gente ia andando, seguindo a Geisa, então ele ia de costas, eu ia de frente, guiando ele enquanto estava ouvindo o som e prestando atenção também, né, tomando cuidado com a pessoa que a gente estava seguindo também e com o ambiente, então era um monte de coisa, era meio caótico assim a situação.
mas eu acho que no final a gente conseguiu o que precisava. Mas que era muito necessário elas interagindo com São Paulo, que eu acho que São Paulo é uma cidade, tipo, uma cidade bem dura, né? E eu acho que é o contraste perfeito pra vida que elas têm dentro da sala de aula, e o balé, que é aquela delicadeza. Você entra nessa cidade que não tem jeito, né? Tá todo mundo correndo, tá aquela coisa toda, e que era necessário. Então, as externas eram desses dias que, sabe, você terminava o dia bem satisfeito, você falava, legal, pegamos. Então, foi sempre algo importante e que o técnico a gente só deu um jeito e conseguiu fazer, assim. Aí você perguntou em relação aí a dança, né? Bom, a dança sempre foi algo que a gente tinha que tomar esse cuidado para retratar, e que desde o começo a gente queria que a câmera estivesse dançando junto com elas, que você fizesse parte daquele momento, e não tipo, a câmera tá aqui, super larga. E a questão também do toque, a maneira que elas ensinam, que o jeito que elas aprendem é pelo toque, então é proximidade. Não fazia, claro que de vez em quando você pega uma câmera mais aberta, mas a gente queria estar lá. Queria estar lá sentindo todos os detalhes, né? Então sempre foi esse cuidado que a gente teve. E aí, claro, tem os momentos de dança que elas estavam, no caso, dançando pra gente, que são os únicos momentos que estavam fazendo alguma coisa pra câmera mesmo, que a gente não estava só lá gravando, e esses foram mais pensados, foram desenhados, teve storyboard, que foi a parte que a gente fugiu um pouco do documentário. Então tem aquela cena que a Geisa dança no Via de Santa Efigênia, que foi todo pensado em como é que a gente vai colocar, onde vai colocar a câmera, quantas câmeras a gente vai precisar, e como é que foi. E teve também um momento da apresentação, que aí você não tem controle nenhum, você pode colocar a câmera ali, e a gente tinha uma equipe pequena, não é que a gente tinha 20 câmeras e depois decidia. Então tinha que ser bem estratégico em relação a quem vai pegar os bastidores, que é a parte mais legal, quem que vai ficar como é que vai pegar a câmera aqui, a câmera lá. Então foi uma coisa que foi uma coreografia mais pensada, assim, de como a gente vai usar as nossas limitações, né? E quando você apresentou o filme na mostra, eu lembro que você mencionou sobre, quando você cursou na Universidade de Cinema, essa coisa da inclusão não era definitivamente discutida de alguma maneira, né? Eu imagino que após esse projeto você deve ter mudado muito a sua perspectiva em relação a como os filmes, né, são exibidos. E dentro disso, o seu documentário ele contará com exibições especiais para esse público que necessita, né, de autodescrição. Eu até vi que os postais eles já estão em braille também, né? Tem algo planejado nesse aspecto? Não, então a gente está tem audiodescrição, a gente tem uma versão do filme, esse é um pouquinho mais, tem a versão do filme com legenda em português. A gente teve uma exibição no Auditório Ibirapuera em julho, final de junho, começo de julho, que foi com legenda, foi totalmente acessível. Mas em relação ao cinema, a ideia é que na verdade que não é que fazer sessões especiais. O mundo ideal é que basicamente a gente pode estar todo mundo tá na mesma sala compartilhando o filme. Então a gente tem audiodescrição disponível através de um aplicativo de celular que se chama Movie Reading e que sincroniza. Então basicamente qualquer sessão do filme que você vai assistir você pode ouvir com audiodescrição, assim. Que é um trabalho super bonito, assim. Eu já assisti o filme algumas vezes sem ver, só ouvindo, assim. Eu também arrepio, assim, é bem legal. E então, não, a acessibilidade sempre foi uma questão, assim, que eu acho que eu espero para os meus próximos filmes que não necessariamente vão ser na mesma temática, que tenham acessibilidade disponível, porque eu acho que não deveria ser, deveria já fazer parte do orçamento logo do começo, né? Apesar de que agora mudou, agora vai ter obrigatoriedade, mas que eu acho que deveria fazer parte, assim. Muito obrigado, Alexandre. Já foi?